Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aqui à Prosa com o Bertaglia. Ao infinito e além, não é verdade? Se inscreva lá no canal, o canal está ficando cada vez mais rico com prosas fantásticas. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu adoro, é cana-de-açúcar, fonte de energia renovável. De uns tempos para cá, os indivíduos têm adquirido uma conscientização sobre a necessidade da preservação dos ecossistemas naturais e do planeta em que vivemos. O nosso ecossistema ele precisa ser preservado. Tal conscientização acaba se projetando nas organizações e tem atraído a atenção de vários setores produtivos no Brasil e no mundo. A produção de energia, essencial para os tempos modernos, é um dos grandes focos e uma das grandes preocupações para a redução dos impactos ambientais. Os combustíveis fósseis, como o carvão e também o petróleo, são altamente poluentes. A busca, então, passa a ser por fontes limpas e renováveis. E o Brasil, ora, o Brasil tem uma especial atenção ou um especial destaque em função de, entre outras energias, utilizar principalmente a cana-de-açúcar. E é sobre este tema que nós vamos fazer uma reflexão nesse momento. E eu vou chamar aqui para refletir comigo sobre esse assunto o meu amigo Eduardo Romão, lá de Jaú. Oi, Eduardo, que bacana, meu amigo, muito legal. Eu fico orgulhoso e honrado aqui com a sua presença na Prosa com Bertaglia. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, professor. Uma satisfação, uma honra. Nós aqui interiorando poder falar um pouquinho da nossa agricultura. Sou entusiasta, produtor, né, ligado aí toda a nossa cadeia sucroenergética, né, engenheiro agrônomo. Conversar um pouquinho, uma prosa boa, né, professor? É uma pena, né, Eduardo, que a gente não esteja aí ao vivo e a cores tomando um cafezinho, né, ou uma garapa de cana-de-açúcar, né? Mas Certeza, legal, meu professor. amigo. É legal. Eu queria entender um pouquinho de você, o Eduardo, o aspecto, pela sua experiência aí, depois você vai discorrer um pouquinho mais sobre outros elementos e o seu papel numa das associações aí do mundo, né, do mundo da cana e também da beterraba. Mas o que seria uma energia renovável para as pessoas aqui que nos acompanham ter um pouco mais de discernimento sobre esse assunto? Ah, sem dúvida, professor. Até só para fazer uma introdução, acho que seria oportuno, né? Hoje, a demanda por você estar se posicionando hoje de uma maneira sustentável dentro do mercado, né? Hoje não é só pelo mercado, mas é uma necessidade, né? Porque nós que praticamos agricultura e pecuária, de alguma maneira nós estamos expostos às mudanças climáticas, que tem a ver com tudo isso, né? Então, isso dentro desse contexto é muito importante a gente estar se posicionando, né? Então, hoje, você tem que estar sustentável, usando a agricultura de precisão e todas as tecnologias, né? E menos químicos, menos posicionamento, mais biológicos, não é? Hoje você tem uma gama de informações e produtos que você pode estar contribuindo nisso. E a energia renovável vem só nos fortalecer a todos, né? Porque a energia renovável, no conceito, é de alguma maneira a energia de fontes naturais que você podem recuperá-las, né? E nisso nós temos a eólica, a solar e Hum. temos também a agricultura. A agricultura pode fazer esse provento. E nós temos uma experiência muito positiva, né? Tanto na cana-de-açúcar, como também, para fazer uma pequena comparação, a soja, que é a fonte de biodiesel, né? E a cana-de-açúcar nós temos uma experiência não só com energia, porventura, do etanol, mas também da biomassa, que é o bagaço depois que se produz o etanol e o açúcar. O bagaço é uma fonte muito importante hoje na matriz energética brasileira, né, professor? Hoje, a nossa matriz energética
nós temos com 44,3% renováveis. Isso é um diferencial dentro do mundo muito, muito importante. É um handicap que nós temos. Porque o mundo hoje, em renováveis, é só 14%. Então, essa vantagem que nós temos é um posicionamento muito importante como sociedade. Precisamos fazer desse valor um cartão de visita, uma chancela, para que seja uma oportunidade para toda a nossa sociedade brasileira, professor. Olha só que bacana, muito, muito legal. Eu não sabia desse percentual, Eduardo, ou seja, nós estamos num patamar aí bastante avançado em relação aos 14%, que é a média mundial, né? E eu sei também, eu estava lendo recentemente, e a gente se falou um pouco sobre isso também, sobre o seu papel na Associação Mundial de Produtores de Açúcar de Beterraba e também da cana-de-açúcar. E aí eu queria entender um pouquinho qual é o seu papel, né, dentro dessa associação e a importância dessa associação para os produtores, logicamente, mas também para a sociedade. Sem dúvida. Então, eu diria assim, de uma maneira geral, nós estamos hoje, a própria FAO, que é um braço da ONU, né? E ela parametriza a demanda por alimentos e a sua produção, para fazer esse equilíbrio, né? Que haja um equilíbrio, e esse equilíbrio de oferta de alimento e o seu consumo provenha paz no mundo. Isso é uma atribuição muito importante, que o alimento, a oferta adequada de alimento provém a paz mundial. E dentro desse conceito, a demanda para o nosso 2050, a demanda por alimento vai aumentar 40%. E o mundo enxerga como oportunidade para o Brasil que a gente atenda essa demanda. É uma oportunidade. Nós temos a agricultura tropical mais avançada do mundo, né? Nós temos os produtores que têm ah, dedicação a esse negócio, e nós precisamos que a sociedade observe ou avalie como uma oportunidade como sociedade brasileira, né? E, em cima disso, nós temos uma série de posicionamentos dentro da nossa sociedade que o trabalho do conjunto nos favorece ou nos possibilita uma melhor comunicação, né? Porque hoje, não só São Paulo hoje que é o terceiro maior produtor agrícola do Brasil, né? Nós perdemos para o Paraná por pouca coisa, né? Fica aquela corrida inteligente, né? Quem é o melhor, mas Mato Grosso, Paraná e São Paulo, né? E dentro dessa organização, nós somos pequenos e médios produtores, nas várias cadeias. Eu represento a sucoenergética, né? Sempre fica aquela pecha, né, do coronel, não é? Do coronel ou do caipira, né, com aquela baixa tecnologia, né? Hoje, qualquer agricultor hoje tem que estar empenhado em tecnologia, sustentabilidade, menos uso de químicos, mais de biológicos, e você tem que ter esse posicionamento. E o posicionamento em grupo nos favorece. Então, hoje nós participamos aqui dentro desse nosso coração de São Paulo, que já o está, né? Nós somos aqui em 14 municípios, mas participamos de uma outra organização, que é a Orplana, que congrega 32 associações, 24 de São Paulo, uma de cada Mato Grosso, Sul e o Mato Grosso, e 3 em Minas e 3 em Goiás. Isso nos fortalece como médios e pequenos produtores perante uma negociação com as unidades industriais, um produto que é finito, e nós demandamos por custo. São commodities, né? Então, o custo é o mercado que dita. Nós permanecemos nele, com uma negociação adequada e um custo baixo. Para isso, tecnologia. Acesso a essa tecnologia, você tem que em grupos fica mais fácil, mais barato e disponível, né? Nós procuramos ser de uma maneira democrática, né? E a extensão rural é onde você pega o conhecimento da tecnologia, as universidades, fontes de instituição de pesquisa, e a extensão rural que leva todo esse conhecimento da pesquisa até o produtor em qualquer rincão que ele esteja. Nós oferecemos a ele essa tecnologia e ele busca aquela que melhor se adapta dentro de sua maneira de produzir, mas sempre tentando subir a régua em conhecimento, disponibilizar conhecimento
tecnologia e o que o mundo demanda, né? Para nós participarmos daquele mercado que vai subir em 40% em alimentos, fibras e energia, né, nós temos que estar nesse conceito. Uma, aquilo que nos pega, mudança climática. E a outra são os mercados regulatórios, novas demandas regulatórias do mundo e ambientais. E isso tudo tem a ver com a energia renovável, tem a ver. Que a partir do momento que nós fazemos a energia renovável, estamos diminuindo o uso da energia fóssil, que é finita e poluente. Nós Uhum. melhoramos o nosso clima. Hoje nós temos a demanda do Acordo de Paris, nós nos comprometemos, né, há 2 governos atrás, 3 governos atrás, que nós estaríamos diminuindo para 2025 em 37% a emissão de gases de efeito estufa, né, e para 2050 em 43%. Então, é uma demanda para nós, sociedade brasileira como um todo. E nós, do setor sucroenergético, com a presença do etanol, substituindo o combustível fóssil e finito e poluente, nós podemos melhorar em muito o clima, né? Hoje, o etanol hidratado, ele consegue ter uma emissão muito mais baixa que o carro elétrico ou híbrido, né? Se você constituir do poço à roda, né? Do well to wheel, né? Esse é um conceito que nós brasileiros tentamos dialogar com o mundo. Porque o mundo, às vezes, fazem do tanque à roda, não Hum. é? Não pega que a fonte de energia dele ou é atômico ou é a carvão, que são poluentes. Daí faz um diferencial. Mas, enfim, nós temos que entregar à sociedade e ao mundo uma métrica visível e compreensível que nós podemos fazer essa diferença. É bom para nós na produção, que mantemos os desafios climáticos, não é? Porque nós estamos sensíveis a isso, atendemos a um mercado regulatório e climático e ambiental, e também atendemos essa demanda que o mundo está enxergando nós como um participante, um player muito importante. E nós queremos dialogar com a sociedade, que ela observe, avalie e julgue isso como uma oportunidade para nós todos. Olha só que bacana. Eduardo, esse potencial do Brasil com relação a explorar, principalmente a parte da pecuária, a parte da agricultura, nós temos uma imensidão de território, a gente tem espaço aqui para fazer isso, mas você trouxe aí alguns elementos que me encantaram, né? Ou seja, normalmente a gente ouve algumas frases, principalmente do setor da indústria, relacionada à tecnologia, relacionada à redução da emissão de carbono, e você tá falando aí, né, do setor da agricultura ou da pecuária tendo uma responsabilidade muito grande, mas já com alguma ação nesse sentido, né? Não, com certeza, professor. Nós somos hoje desafiados a todos, né? O setor da pecuária já está falando na pecuária carbono zero, né? Nós temos a soja carbono zero, nós temos o nosso setor sucroenergético carbono zero. E nós temos uma pequena vantagem, se o senhor me permite falar um pouquinho, professor. Sim. A cana-de-açúcar é uma planta C4. O que é uma planta C4? Dentro do processo de fotossíntese, entre a fase clara e a fase escura, ela consegue aprisionar, através da molécula do dióxido de carbono, 4 moléculas de carbono. Ela aprisiona e transforma em metabólitos e cresce. Ela é muito mais vantajosa se comparar com a C3. A soja é uma planta C3, né? Então, ela consegue ter melhor eficiência do uso da água, consegue suportar déficits climáticos acima das demais e consegue oferecer essa captura do carbono. Para conta do carbono neutro, é muito importante. Essa particularidade da cana-de-açúcar é uma vantagem comparativa muito interessante. E nós vamos além. Se nós formos comparar a cana-de-açúcar com outra C4, o milho é outra planta C4, não Hum. é? E o milho, o senhor sabe, hoje, os Estados Unidos, a produção de etanol americano, que é o dobro da brasileira, né? Hoje eles produzem 54 bilhões de litros, nós produzimos 28 bilhões de litros. Eles saíram depois e nos passaram, né? E o etanol para eles hoje tem várias demandas, né? Tanto a federal quanto da Califórnia, para baixar a oferta
de beneficiar a emissão de carbonos e gases de efeito estufa. E o etanol para o americano vai nesse contexto. E o milho ele consegue fazer por hectare 3.000 litros por hectare de etanol. A cana-de-açúcar faz 6.000 litros. São duas plantas C4, mas essa percepção a sociedade americana já capturou. Tanto é que nós temos no Agriculture Act, nós temos um diferencial para a cana-de-açúcar de o etanol provindo de cana-de-açúcar, um etanol avançado. Nós temos um prêmio do etanol de cana-de-açúcar no mercado americano, nós temos um prêmio, em comparando com o milho que é deles, e a nossa cana nossa. Só não conseguimos atender esse mercado porque hoje nós atendemos 40% só da nossa frota de ciclo Otto Flex, 40%. Então, nós temos uma demanda e não estamos conseguindo atender essa demanda hoje. Uma série de motivos que a gente vai tomar muito nosso tempo aqui e não vem a atingir o alvo, não é? Mas essas peculiaridades, né, da nossa agricultura, e nós sabendo que aqui o clima nos pega, o mercado nos demanda, mas, por outro lado, tem que atingir as regras de mercado, regulatórias e os ambientais. Nesse contexto, temos que estar equilibrados e focados. Temos muito para atender. Que bacana, sensacional. Eduardo, eu vou fazer o seguinte agora. Tá? Como eu divido em dois tempos aqui, para a gente tomar uma aguinha e tal, um cafezinho, o primeiro bloco já terminou. A conversa foi muito boa. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tomar um cafezinho e vamos para o segundo bloco, pode ser? Com certeza, professor. Oi, Eduardo, que legal, que fantástica que está essa prosa aqui, trazendo para as pessoas que nos acompanham aqui na Prosa com Bertaglia um tema que é extremamente importante. Não pense o pessoal que, porque nós estamos falando de cana-de-açúcar, de agricultura, isso está distante de nós, não. O Eduardo aqui colocou claramente sobre a parte de combustíveis, sobre energia limpa, isso tem a ver com a nossa locomoção, por exemplo, com a nossa mobilidade, né? Nas cidades, a utilização da energia mais limpa nas nossas casas, quer dizer, isso nos impacta de uma forma bastante substancial. Eduardo, eu queria explorar contigo agora, já que o Brasil tem muita história com a cana-de-açúcar, como é que a gente está dentro desse contexto mundial, você já falou um pouco disso, mas isso indo para o lado dos, como é que eu chamaria? Do lado dos desafios, né? Do lado dos desafios que nós temos, apesar de nós estarmos aí com, né, um percentual muito maior do que os outros países ou do que a média mundial, né? Fica contigo aí para falar um pouco disso. Sem dúvida. Eu acho que o desafio, eu acho que a gente sempre tem que ter essa demanda e como atingir essa demanda, né? E trazendo a sociedade conosco, né? Compartilhando e fazer um ganha-ganha, né? Produção, a economia, toda a sociedade. Mas essa maneira de se produzir de uma maneira sustentável é muito importante. Então, desse conceito é muito importante. E nós estamos hoje, no nosso setor especificamente, hoje nós estamos com o RenovaBio. O RenovaBio, de alguma maneira, tivemos muita familiaridade com as iniciativas do RIN, é um processo ambiental americano, né, que se produz o etanol e se promove, cria-se um prêmio para a produção do etanol, né? Então, vamos dizer assim, toda a produção de combustível fóssil, né, ela estaria sendo posto uma carga tributária, um imposto nessa produção. Isso aí entraria dentro de uma câmara de compensação, né? E nessa câmara de compensação, você tem os produtores, né? Os produtores que vão fazer o etanol, no caso, tanto o americano quanto o nosso aqui no caso. Na hora que os produtores eles se habilitam fazendo a sua eficiência energética, quanto menos químicos e menos uso de nitrogênio e óleo diesel você usa, e a eficiência energética do seu processo produtivo, você consegue fazer um produto, que seria o CBIOS. O CBIOS nada mais é que um produto que você irá nessa câmara de compensação fazer a atribuição, pegar parte desse imposto ou desse custo que quem trabalha na parte do combustível fóssil estaria sendo onerado, né?
Então, esse é uma inteligência de mercado que passa pela B3, que passa pela CVM, tem um crivo comercial, tem um crivo regulatório, e é um mecanismo muito inteligente. Isso aí funciona nos Estados Unidos, né? E na Califórnia, são dois mercados, e essa parte dessa inteligência, com a nossa, né? O mercado teve todo um processo nacional para ser feito, lei no Congresso Nacional, aprovação do presidente, e uma regulação do mercado, né? A B3 acompanha isso para e passo. Tem que ser um produto que tenha liquidez. E nós estamos dando o primeiro engatinhar. O ano passado já teve um processo de regulação, infelizmente, que foi justo quando veio a pandemia. O mercado de combustível fóssil caiu muito baixo, próximo de zero, né? O mercado diminuiu coisa de 6, 7%, né? Até que depois subiu um pouco, mas ficou 6% menor. E o lançamento desses CBIOS ficou um pouco comprometido. Então, nós estamos em outra meta agora para esse ano, aqui, 2021. Não é? Mas esse CBIO esses CBIOS, né, tem uma participação, então, de quem, da parte que combustível fóssil, que contribui, e essa distribuição do mercado. E essa inteligência, de alguma maneira, quem polui, né, e tem que mitigar essa ação, e de alguma maneira nós contribuindo pela sociedade com um ambiente mais limpo e um processo produtivo mais adequado para toda a sociedade brasileira. É uma regulação de mercado que não envolve o governo, qualquer política, não é? Né, política pública, mas sim uma eficiência que nós mesmos nos regulamos. Isso é um processo inteligente que vai atender o mercado e a nossa situação climática para que a gente consiga ter o menor gases de efeito estufa, contribuindo em muito para o nosso Acordo de Paris. Ainda tem um desafio muito grande para chegar lá, né? Mas é um passo importante, tem que ser fortalecido, mas os primeiros passos foram dados, professor. Que bacana, o Eduardo. Eduardo, eu estava aqui pensando, nós temos todos esses programas, né? O Brasil é um país fantástico em termos de exportação do agronegócio, né? Uma pergunta que eu tenho, quando a gente fala da cadeia de carbono sendo reduzida ou a busca do carbono zero, né? Ou seja, a tendência de zerar na geração de carbono, nesse processo de exportação, existem países que fazem exigências de que a cadeia tende a zero para o Brasil, ou senão eles acabam importando em outros lugares? Como é que é isso? Não, já começou a sinalizar. O mercado comum europeu já soltou uma nota umas 3 semanas atrás, né, que já começa a sinalizar, não é? E nós, o Brasil, como o BRICS, né, menos Rússia, né, que tem uma peculiaridade específica, o BRICS menos Rússia, já também se posicionou alguma coisa. Então tem que ser construído para e passo, né, um pouco bate, um pouco assopra, e sendo construído. Mas nós temos muito a oferecer de vanguarda. Eu acho que essas energias renováveis é um cartão de visita, é uma chancela como sociedade, que essa riqueza que foi construído, né, é uma riqueza muito importante, né? A energia hidráulica que nós temos e todos os outros, todas as outras fontes de energia, eólica, solar, então, são participações importantes que temos dentro da nossa matriz energética e contribui para ter essa chancela que nos habilita, eles vão fazer valer essa chancela tão diferenciada que nós estamos perante o mundo, né? E essa pegada do carbono zero, tanto é que o mercado comum europeu sinalizou, um grande setor frigorífico nosso já falou da pecuária carbono zero. Então, eu acho que você lança o desafio e corre atrás para que isso aconteça. E vamos dizer, dentro desse contexto, todos nós somos pequenos produtores, mas podemos contribuir muito hoje. O uso de biológico menos químicos, né? Está crescendo 20% ao ano. Né? Hoje tem bactérias que fixam nitrogênio no solo. Hoje o controle biológico de 3, 4 pragas, principais pragas nossas de cana-de-açúcar, é feito com controle biológico. Eu não vou me delongar, senão fica Uhum. comprido. Mas é uma rotina e de êxito. Dentro da nossa pequena região aqui de Jaú, que é o coração de São Paulo, né? Mas em tantas outras. E é uma demanda que as empresas querem atingir isso aí. Ela tem metas, né?
ela tem metas de ter uma nota de corte do número de quilos de princípio ativo por hectare ano, tem que ser baixada, né? E a mesma coisa para químico. Hoje tem unidades dentro do nosso setor que está avançando hoje com os compostos orgânicos que oferecem nutrientes. Hoje, o ambiente de rizosfera, para tornar o ambiente, que a rizosfera é o ambiente onde está a raiz da planta, para que ela seja mais eficiente e que ela consiga fazer uma absorção e ficar mais fortalecida com os desafios de pragas e doenças. E nós temos uma pesquisa de ponta nesse sentido, professor, que eu, quando nós fomos eleito presidente mundial dessa organização que faço parte, né, de cana-de-açúcar e beterraba, produtores, né, lá em Roterdã, e tive uma demanda, eu fui participar de uma mesa de debates, né, fui o chair dessa mesa de debates, e uma pesquisa lá que era o Micro Waste, falei, deixa eu olhar essa pesquisa, o que rola, né, tinha pesquisador brasileiro envolvido. Que honra e satisfação. Tive a honra e a satisfação de conversar com esses professores, com essa pesquisa. Esse professor já ganhou o Prêmio Gerdau aqui no Brasil. Olha Né? só. Então, é uma pesquisa que nos enriquece. Então, quando eu falo para o senhor que nós temos uma agricultura tropical de ponta, líder, nós temos. Temos muito a oferecer. A ciência nos é farta. Que orgulho que nós temos, eu de ser brasileiro, eu de ser paulista, não é? Nossos pesquisadores, quanto tem a oferecer. Nós temos que ter a perspicácia de fazer essa meta acontecer. Estamos com mãos à obra. Nossa, que bacana. Eduardo, você falou aí do BRICS, né? O BRICS é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá certo? Uhum. São esses países. Esse BRICS, se a gente olhar no Brasil, você falou que a Rússia está fora, né? Mas se Não, olhar, se olhar o Brasil aí, né? Dentro desses 5 países, né? O Brasil também se posiciona na vanguarda aí nesse grupo. nós temos que fazer a nossa tarefa, né? Porque a China, hoje, em sustentabilidade, Ah, ela encurtou os prazos, está investindo um absurdo. Ela é, hoje, Estados Unidos, a União Europeia, China e Índia são os países que têm os gases de efeito estufa, 50% quase deles, eles estão já com esses grandes países aí. Nós somos só 3% de gases de efeito estufa, né? Mas isso não nos tira da régua. Eu acho que essas pequenas tarefas que eu mencionei para o senhor, e não é, eu acho que está ao nosso alcance, podemos fazê-lo, né? E, e nós temos muito por crescer e muito por oferecer. Eu acho que esse compartilhamento de informações, eu acho muito oportuno. Fizemos rodadas dentro do nosso setor sucroenergético lá na Índia, no ano passado, o ano retrasado, tem muita tecnologia lá de produção que é interessante para nós e vice-versa. Procuramos compartilhar um pouco de informações. A África do Sul faz parte dentro da nossa organização internacional e a gente compartilha muito conhecimento. Essa organização internacional que nós participamos é troca de informações. Nos tá. juntamos, produtores, são 34 países, 8 milhões de produtores, e nós nos reunimos para estar compartilhando informações e experiências positivas, exitosas, né, de maneira coletiva, de associações locais, estaduais, brasileiras ou de países, né? Quais são o que nos é de fortaleza em cada uma delas, para a gente compartilhar isso, para nos fortalecer e tocar conhecimento de produção em si. Olha só que interessante. Nós estamos aqui, Eduardo, por incrível que pareça, a prosa ela passa muito depressa, né? Já faz, já faz meia hora que nós estamos proseando aqui, né? E, infelizmente, Eduardo, nós vamos encerrando aqui a nossa prosa, né? Um abração para você, né? Muito grato. Eu queria que você desse uma mensagem final aí. Primeiro, uma honra estar aqui com o senhor. Acredite na agricultura brasileira, na agropecuária brasileira. Nós estamos convictos que a mudança climática é uma demanda nossa como sociedade, nossa como de produtores. Nós podemos fazer tanto, e tanto não só pela nossa sociedade, mas participar das oportunidades que o mundo nos traz. Temos muito a oferecer. Olha só, olha só. Eduardo,
Um abraço de longe para você, né? Um abraço virtual, né? Ao infinito e além, eu gosto de usar muito essa frase, né? Vamos pedir para as pessoas se inscreverem no canal e nos acompanharem, né? E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração para você, tchau e se cuide. Amém. Igualmente, professor, obrigado pela honraria. Amém. Amém.